Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Eu me chamo Cilei Moreira e durante esta semana nós vamos falar sobre as sessões 71 a 75. Mas antes, eu gostaria de agradecer muito a todas as mensagens de apoio, de amor, de carinho que eu recebi durante estas semanas em que eu e minha família estivemos em preparação para mandar a nossa segunda filha para o campo missionário. Os nossos corações estão repletos de gratidão do amor de Deus, por percebermos o quanto Ele pensa nas nossas necessidades e em todas as coisas relacionadas às nossas vidas, nos mínimos detalhes. E nós estamos vendo isso muito mais fortemente com os milagres que a nossa filha Amanda já está vivendo no campo missionário. Então, a nossa gratidão ao Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo são eternas. Toda a devoção e toda a dedicação que nós podemos dedicar a eles será pouco diante de todos os milagres, diante de todo o amor, diante de toda a bondade e misericórdia que eles demonstram a mim e minha família todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada de coração por todo o carinho que eu recebi de vocês. Foi maravilhoso ver o quanto nesta grande obra sagrada nós nos preocupamos uns com os outros e ainda existe muita bondade em muitas pessoas. E eu também quero aproveitar para falar para você que me assiste, mas que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhuma das nossas notificações e possa estar sempre ligadinho, conectado com aquilo que a gente passa para você aqui. Nosso objetivo principal é poder levar o Evangelho de Jesus Cristo ao maior número possível de pessoas, poder levar a luz desta sagrada obra para as pessoas e principalmente fazer com que aqueles que já são membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias possam sentir um desejo cada vez maior de viver o Evangelho e de perceber como o estudo diário das Escrituras é um bálsamo, é um milagre transformador em nossas vidas e de nossas famílias. O estudo diário das Escrituras, ele nos ajuda a solucionar problemas que nós podemos enfrentar na nossa vida pessoal, familiar, profissional. O estudo diário das Escrituras e a oração sincera, aquela conversa devotada a Deus que nós devemos ter com Ele várias vezes ao longo do nosso dia, nos mostram exatamente aonde fica o botão vermelho que devemos clicar, apertar quando as coisas ficam difíceis na nossa vida. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está sempre a postos para nos ajudar e nos abençoar. E eu sou muito grata por saber que eu não estou sozinha e posso garantir para você que você também não está. Então, se inscreva no canal, deixa seu like, seus comentários e compartilha com as pessoas que você acredita que precisam ouvir as mensagens que nós deixamos aqui. E eu também quero aproveitar e agradecer você que já me segue, que sempre deixa seu like, que sempre compartilha nossas publicações e deixa seus comentários de apoio, de carinho, de amor e compartilham seu testemunho conosco. Muito obrigada, porque isso me fortalece muito. Eu também quero aproveitar para poder indicar o canal do meu amigo Adriano de Menezes, que firme alicerce. Ele tem um conteúdo muito especial, gente. Ele fala sobre tópicos da igreja, sobre temas que às vezes a gente tem interesse, curiosidade de saber, mas a gente não sabe onde buscar. Você quer conferir o que eu estou falando? Então vai lá no canal dele, que firme alicerce, e se inscreve também. E tem o canal do meu amigo Adriano Pereira, Meu Propósito, aonde ele fala sobre temas dos discursos das conferências. E sabe o que é legal? Você pode ir lá nos comentários e deixar a sua sugestão, que eu tenho certeza que ele vai ter maior prazer e satisfação em te atender. E também tem o canal do Nef e da Sara, que eles são maravilhosos, eles falam em Libras, eles ensinam o Evangelho em Libras, contam sua história de conversão, sua história de namoro, sua história de amizade. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito você. Então vai lá no canal deles, se inscreve também. Eu vou deixar o link desses canais aqui na descrição desse vídeo.
é muito importante que nós possamos nos apoiar uns aos outros, que você possa apoiar os canais dos influenciadores digitais, porque isso ajuda a fazer com que essas mensagens tão edificantes e fortalecedoras possam chegar ao maior número possível de pessoas. Então, nós contamos com seu apoio, contamos com a sua ajuda e receba a nossa sincera gratidão. Então, como eu falei para vocês, durante esta semana nós vamos estar estudando as sessões 71 a 75. Eu vou contar um pouquinho do contexto histórico de cada uma dessas sessões. É muito importante a gente entender em que momento se passava tudo isso. Inclusive, isso nos ajuda a nos prepararmos para as armadilhas de Satanás que são colocadas em nossos dias e que são muito semelhantes a essas armadilhas que ele também usava no passado. Então, dessa forma, nós vamos fortalecer o nosso testemunho e vamos nos preparar para podermos lidar com as artimanhas de Satanás, que está atento todos os dias para tentar nos derrubar e nos afastar da luz do Evangelho. Eu quero começar essa aula falando para você uma citação do Elder Kent L. Coke, que ele ensinou o seguinte: a influência do Espírito Santo é mais frequente quando as pessoas fazem o estudo pessoal das Escrituras e oração no lar. É fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. E, gente, é incrível que quanto mais você estuda, mais desejo de estudar e de conhecer você tem. E você começa a perceber que aquilo que parecia misterioso, que são os mistérios, as coisas de Deus que pareciam ser difíceis de compreender, você começa a perceber que não, que elas são simples, deleitosas e é maravilhoso ter a sua vida guiada por esses ensinamentos. Então, estude as Escrituras todos os dias e ore individual e com sua família. A influência do Espírito estará mais presente dentro do seu lar e você vai ter muito mais força e maturidade espiritual. Então, essas atitudes, elas nos levam a uma conversão profunda e duradoura ao Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Elas são como um porto seguro em nossas vidas diante das adversidades da vida. É uma segurança contra as armadilhas de Satanás. Então, já está aí uma dica preciosa para que nós possamos ter uma conversão mais profunda e duradoura e um porto seguro para as adversidades e armadilhas de Satanás. O estudo diário das Escrituras pessoal e familiar e a oração pessoal e familiar são duas coisas que são extremamente importantes nessa nossa jornada, nesse nosso retorno ao nosso lar celestial. Então, vamos entender um pouquinho do contexto histórico da sessão 71. Desde o início, Joseph Smith enfrentou muitas adversidades. Desde muito jovem, enfrentou até inimigos severos na tentativa de destruir sua própria vida. E foi muito difícil porque ele era acusado, foi preso, muitas coisas aconteceram. Nós conhecemos um pouquinho da história, estamos falando sobre ela desde o início do ano, ao estudar Doutrina e Convênios. Mas dessa diversidade em especial que eu vou falar para você, foi um pouco mais difícil, porque o acusador, ele era amigo de Joseph Smith, pelo menos era assim que o próprio Joseph Smith se sentia, né? E ele acompanhou o Joseph Smith em alguns momentos, inclusive ele acompanhou o Joseph Smith na avaliação da primeira terra de Sião, no Missouri. Então, foi muito difícil para Joseph Smith ver alguém tão próximo dele se posicionar de forma tão dura, tão mentirosa e perversa contra ele. Então, nós estamos falando de quem? De Ezra Bolt. Nas aulas passadas, nós já falamos a respeito dele. Ele era um ex-ministro metodista que se filiou à igreja após presenciar o milagre de Joseph Smith quando ele curou uma mulher. Então, ele apostatou da fé e começou a escrever cartas. Ele escreveu cerca de 9 cartas contra a igreja. E essas cartas, elas foram publicadas em jornais. Lembra, inclusive, que eu já falei com você a respeito disso aqui? Às vezes as pessoas,
Elas dizem ter provas na história, ter registros das mentiras, que a igreja é uma fraude, que a igreja é uma mentira, que Joseph Smith foi uma mentira, uma fraude. É lógico que elas vão encontrar provas escritas, mas isso não muda a verdade. Essas cartas que foram publicadas nos jornais nessa época, não prova, não tira a veracidade desta grande obra, a verdade do que Joseph Smith fez. Não prova. Mesmo que eles fiquem tentando fazer com que prove, a verdade é que não prova, porque a verdade vai ser sempre verdade, mesmo que ninguém não acredite nela, né? Então, essas cartas, elas falavam a respeito de Joseph Smith, elas diziam que Joseph Smith ele era uma fraude, que ele fazia, tudo que ele estava fazendo eram revelações falsas, que ele fazia tudo isso só com o intuito de pegar dinheiro das pessoas, de se apossar das propriedades das pessoas, o que não era verdade. O próprio Ezra Bolt, ele presenciou um milagre que Joseph Smith realizou. Ele esteve presente em muitos momentos onde grandes manifestações foram feitas, aconteceram por meio do Espírito Santo. Mas ele vacilou na fé, quando ele começou a duvidar, quando ele começou a questionar, quando ele começou a reclamar, né? Nós estudamos sobre isso nas aulas passadas. Então, e isso fez com que o coração dele se enchesse de orgulho. E quando ele foi repreendido, isso não foi aceito por ele e ele apostatou da igreja, né? E foi muito triste, porque afinal de contas era um homem que havia recebido grandes promessas de Deus com grande potencial, porém escolheu viver abaixo desse potencial divino que ele possuía. Infelizmente, isso acontece muito nas nossas isso acontece muito hoje, né? Nós, às vezes, acabamos decidindo viver abaixo do potencial que Deus tem para nós, da visão que Deus tem para nós. E isso, às vezes, começa com uma reclamação, por eu achar que meu bispo não é tão bom quanto eu, por eu achar que eu faço as coisas melhores, ou simplesmente por eu achar que aquilo que me foi solicitado é pesado demais, ou porque foi solicitado para mim desta forma e não para o outro, né? E são essas pequenas coisas. Só precisa disso, de uma pequenina, de um brotinho, né? De uma erva daninha, para que isso possa, se você permitir, tomar conta do seu coração e seu coração ficar cheio de orgulho, e isso vir a te fazer apostatar da fé, se afastar do reino de Deus, né? Então, mas a verdade é que enquanto Satanás estava ali se organizando a oposição, foi realizada uma conferência e onde ficou estabelecido que seriam imprimidos, que seriam impressos, né, e publicado as revelações que Joseph Smith havia tido, como nós falamos, como foi estudado nas aulas passadas, que era o livro de mandamentos, que posteriormente ficou conhecido como o que é hoje Doutrina e Convênios. E isso tinha como propósito de fortalecer. Assim, os membros eles teriam acesso a essas publicações, porque até então eles não estavam tendo acesso a todas as publicações. Eles tinham acesso em algumas publicações que eram feitas em folhas separadas e que eram levadas pelos missionários. E algumas pessoas tinham acesso a essas revelações. Isso foi falado no estudo do Vem Segue-me da semana passada, né? Então, e ao publicar isso, né, ao colocar tudo isso em um livro e publicar, as pessoas elas teriam mais acesso a essas revelações e elas poderiam saber por elas mesmas das verdades e das revelações de Deus, da vontade de Deus para seu povo. E isso serviria como um testemunho também de que os céus estavam novamente abertos e que o Senhor estava se comunicando com os seus servos aqui na terra. E que ele estava se preocupando e ajuntando novamente o seu povo para restabelecer a sua igreja. E isso seria de grande valia, né? Então, como as cartas que Ezra Bolt publicou nesse jornal causaram grande alvoroço, as pessoas, e grande tumulto com relação a isso, o Senhor ordenou a Joseph Smith
e Sidney, que estavam trabalhando na tradução da Bíblia, né? Restaurando aí as partes perdidas ou que não haviam sido acrescentadas na Bíblia ao longo dos anos. Então o Senhor mandou que eles parassem com esse trabalho e saíssem para pregar o Evangelho. O Senhor falou para eles que eles deveriam sair para poder ensinar as pessoas, né? Proclamar o Evangelho com poder e manifestação. E nós vamos ler um pouquinho a respeito dessas coisas logo no início da sessão 71. Lá no versículo 1 o Senhor diz: Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dado, assim segundo a minha vontade. Em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo, nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. Em verdade, esta é uma missão temporária que vos dou. Então, o Senhor, ele queria que Sidney Rigdon e o profeta Joseph Smith saíssem para pregar o evangelho, pudessem ensinar as escrituras, pudessem mostrar para as pessoas o evangelho de Jesus Cristo como ele realmente é. Esta foi a forma de combater aquelas mentiras, porque naquela ocasião as pessoas só tinham aquela opinião que estava sendo publicada por aquele jornal, e eram mentiras, eram falsas acusações contra o profeta e contra a igreja. Então o Senhor mandou que ele saísse e pregasse o evangelho para essas pessoas, né? Ele disse que isso era uma missão temporária, porque depois eles voltariam. Nós vamos ver aqui mesmo neste estudo destas sessões que depois eles voltariam para poder pregar, continuar o trabalho de tradução, né, de restauração da Bíblia. Então, o Senhor queria que eles pudessem ensinar os mistérios de Deus. Por que mistérios? Né? Porque as pessoas elas não tinham esse conhecimento. Elas não conheciam a verdade, então as coisas de Deus eram misteriosas para elas, mas que eles deveriam levar isso, porque esses mistérios, essas coisas de Deus, quando conhecida, deixam de ser mistérios, obviamente, e traz alegria, traz paz, traz vida eterna, né? Então, o Senhor queria que as pessoas pudessem conhecer a verdade, porque a verdade poderia libertá-las se elas escolherem optarem pela verdade, obviamente, né? Então, assim, nesse ponto da história, Joseph Smith ele já havia recebido grandes e gloriosas revelações, e o Senhor disse então que ele deveria proclamar essas verdades para o mundo. Assim elas deixariam de ser um mistério e o conhecimento poderia libertar essas pessoas, né? Lá no versículo 7 tem uma orientação que é muito importante nós falarmos. Portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. E se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. Portanto, se expõe a eles seus fortes argumentos contra o Senhor. Em verdade, assim vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio devido tempo será confundido. Portanto, guardai meus mandamentos, eles são verdadeiros e fiéis, né? Então o Senhor o orienta Joseph Smith e Sidney Rigdon, que eles deveriam convidar com coragem. Lembra que eu falei que eles deveriam pregar o evangelho com poder e manifestação? Então o Senhor falou, vai lá e confronta essas pessoas, chama Ezra Bolt, chama todos os outros que haviam apostatados para poderem debater com vocês, falarem sobre as escrituras, sobre o que eles estavam falando, né? E assim foi feito. A história da igreja conta que assim foi feito. Porém, eles não aceitaram. Talvez porque conheciam, por exemplo, a fama de Sidney Rigdon, que era muito influente, muito eloquente, muito conhecedor, né? Talvez eles tivessem medo. Mas nós sabemos
que o inimigo treme diante das maravilhosas obras de Deus, né? Porque ele sabe não ser capaz, porque a vitória, irmãos, ela já foi decretada. Ela já foi decretada desde o início. Precisamos nós decidir qual lado nós vamos estar. E todos os dias nós temos a oportunidade de escolher que lado nós vamos estar. Porque como eu falei para vocês, a vitória ela já foi decretada, irmãos. Cabe a nós agora decidirmos que lado nós vamos estar. E as nossas atitudes diárias, o nosso comportamento diante das verdades colocadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo no seu Evangelho restaurado determinam isso. O Senhor deixou claro no versículo 9 que arma alguma prosperará contra nós se nós formos fiéis, se nós guardarmos os seus mandamentos. E eu confio no Senhor. E todos os dias eu me esforço para escolher Jesus Cristo. Todos os dias, independente das dificuldades, das adversidades, dos meus erros que eu cometo, porque eu sou falha. Independente disso, eu me esforço todos os dias para escolher a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já venceu. Agora cabe a nós decidirmos estar ao lado dele. E eu peço ajuda para o meu Pai Celestial todos os dias, para que essa continue sendo a minha escolha, até o último dia de vida, até o meu último dia aqui na mortalidade. A sessão 72, vou contar um pouquinho desse contexto histórico, né? Em Doutrina e Convênios 41, vimos que o Edward ele foi chamado como o primeiro bispo da igreja nesta dispensação. Em novembro de 1831, o Senhor revelou que outros bispos seriam chamados no seu devido tempo. Isso está lá na seção 68. Né? Então, o profeta Joseph Smith ele registrou que no dia 4 de dezembro de 1831, diversos elders e membros da igreja, eles se reuniram para poder aprender sobre o seu trabalho e as suas edificações, né? E depois deles passarem várias horas falando sobre o seu bem-estar espiritual e material, Joseph Smith ele recebeu a sessão 72 como revelação, né? Então, o Senhor ele fala que todo mordomo deve prestar conta de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Nós vemos isso logo no início dos versículos, né? Então, e isso se aplica a nós hoje. Apesar dele estar falando nessa ocasião de que os elders, né, de que os líderes da igreja, o bispo, eles deveriam prestar conta de suas mordomias, isso também se aplica a nós. O Senhor ele declarou nessa sessão 72 que outro bispo fosse chamado para servir em Kirtland, né? E aí o Senhor deixa claro a respeito dessa prestação de contas. Vamos ler lá no versículo 2 e 3. Pois em verdade assim diz o Senhor, é-me conveniente que se designe para vós ou dentre vós um bispo para a igreja desta parte da minha vinha. É uma característica do Senhor, né? Ele sempre cuida de todos os seus filhos, aonde quer que eles estejam. E em verdade, nisto procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste conta de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Né? Então, o Senhor ele vai requerer de nós essa prestação de contas. Nós sabemos que alguns são dados designações específicas, como os bispos, presidentes de estacas, presidentes de missão, sociedade de socorro, coro. Alguns recebem designações específicas e devem prestar contas dessas designações, da execução dessas designações. Mas nós também sabemos que todos nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, recebemos designações iguais, como por exemplo a ministração. E nós prestaremos conta do Senhor. Na ministração nós temos o privilégio de cuidar dos nossos irmãos, de ensiná-los
de zelar por eles, de demonstrar amor e preocupação por eles, né? E o Senhor, ele vai requerer de nós uma prestação de contas. E ele diz no versículo 4: pois o que nesta vida for fiel e prudente será considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele por meu Pai. Então, se nós formos prudentes, cuidadosos, fiéis, que executando, servindo e fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos, né? O Senhor, ele nos faz essa promessa grandiosa de que nós herdaremos as mansões criada por ele, né? Então, uma doutrina que é ensinada muito claramente nas Escrituras é que as recompensas associadas, elas estão intimamente associadas ao nosso comportamento diante do Evangelho. Então, todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, o Senhor, ele não retém nenhuma das bênçãos de nós, se nós executarmos as nossas tarefas de forma adequada. Então, todas as vezes que eu fizer algo, eu tenho recompensas relacionadas àquelas minhas tarefas executadas, né? Então, que nós possamos buscar, por meio da expiação de Jesus Cristo, a fonte para a remissão dos nossos pecados, mas também a força necessária para executarmos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. E que desta forma nós possamos assumir essas responsabilidades de cuidar de nossas mordomias e entender que nós prestaremos contas dessas mordomias nesta vida ou na eternidade. Seja como for, não poderemos passar sem prestar contas com o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo disso. E ao compreendermos isso, nos fará ter mais amor, mais zelo pelas responsabilidades que nós recebemos do nosso Salvador. Eu testifico a vocês o quanto é maravilhoso poder servir nesta grande obra. Como eu sou grata por saber que o meu Pai Celestial e o meu Salvador Jesus Cristo confiam em mim a ponto de me concederem responsabilidades tão importantes para o crescimento do seu reino aqui na Terra. E eu desejo todos os dias poder trabalhar de forma que agrade a Ele. Eu sempre peço ao meu Pai Celestial nas minhas orações: Senhor, me ajuda hoje a ser um instrumento em Tuas mãos. Me mostra hoje quem eu posso ajudar, quem eu posso abençoar. E perdoa minhas falhas e me faz forte diante das adversidades, porque eu realmente desejo servir ao meu Pai Celestial, porque eu o amo grandemente. Até o próximo vídeo, a segunda parte da nossa aula. Tchau, gente! Lembre-se, o Evangelho falado, ele é lindo, mas vivido, ele é milagroso. A gente se vê.